Opa, e aí, Netão? Como é que você tá? Tudo bem, Netão? Meu grande amigo Netão. Netão Barba Pensa. Esse é o meu nome de guerra. Mais uma vez, cá estou eu, sem sono. E mais uma vez, mais uma madrugada, eu começo a gravar o podcast com o único e exclusivo motivo e objetivo de gerar sono no meu cérebro. Eu não sei como é que funciona isso. Não estudei biologia suficiente. Acho que biologia era a minha pior matéria no ensino médio. Mas eu sei que alguma coisa acontece quando eu começo a gravar esse podcast, começo a falar e a tentar pensar e organizar minhas ideias. E aí de repente, quando menos se espera, eu fico com sono. Eu não sei se eu agradeço ou se eu praguejo aos deuses não sei que adjetivo dar a este acontecimento. Mas ainda assim eu não sei se eu agradeço ou se eu praguejo. Enfim, hoje é dia 5 de março. Hoje não é dia de nada. E quando não é dia de nada, acaba sendo muito interessante. Porque todo dia é dia de alguma coisa. Por exemplo, ontem, dia 4, foi o Dia Nacional do Parkinsoniano. Parkinsoniano é a pessoa que é portadora do mal de Parkinson. Que é aquela doença que, além de muitas coisas, afeta. Na verdade, não sei direito, mas que é a doença que a pessoa fica tremendo, né? Olha aí. Estamos aqui com 2 minutos de podcast que eu comecei a gravar. 2h50. E eu já dei o primeiro bocejo, ou seja, o sono já está começando a chegar. Eu não sei, eu espero que algum dia algum biólogo, algum estudioso aí do corpo humano consiga me explicar isso. Se você é um biólogo, por favor, entre em contato aí, netodequem@gmail.com. Eu não vou dizer o Twitter porque eu não estou mais usando o Twitter. Inclusive ontem eu falei sobre isso aqui. Foi ontem ou foi antes de ontem, não lembro. Mas falei sobre isso, que eu me afastei das redes sociais. E tem me feito um bem enorme. Tem me feito um bem tamanho estar aqui longe das redes sociais. Eu estou conversando com as pessoas diretamente. Estou conversando com as pessoas via mensagem direta, via WhatsApp, esse tipo de coisa, mas tenho evitado interagir porque eu estava interagindo mais com o feed e com a abstração da rede social do que com as pessoas. E isso não estava me fazendo muito bem. Não sei se vocês sabem, mas eu faço acompanhamento psicológico aí pra tentar descobrir as coisas que me fazem bem ou mal e tentar me entender melhor. E uma das coisas que eu descobri que não estavam me fazendo bem era
essa interação aí com o abstrato da rede social e cada vez menos interagindo com pessoas de verdade e com sentimentos. Enfim, hoje é dia 5 de abril, né? Uma sexta-feira. E hoje não é dia de nada. Ontem foi o dia do portador do mal de Parkinson. Amanhã, por exemplo, dia 6. A música parou aqui. Desculpa aí, galera. Mas às vezes a música para, não é mesmo? Amanhã, por exemplo, dia 6 é o Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e pela Paz. A maioria dessas datas aí mundiais, quem desenrola elas, quem faz a parte criativa é a ONU, essa Organização das Nações Unidas. Eu nunca entendi 100%, nunca entendi direito o que é que a ONU faz, mas eu sei que ela tem um papel aí grandioso de unir as nações, não é mesmo? Será que se existisse a ONU na década de 40 ali, 41, 42, será que haveria guerra? Porque assim, na minha cabeça, na minha humilde cabecinha, in my humble opinion, a Organização das Nações Unidas, ela serve unicamente o propósito de unir as nações. E a guerra é exatamente o contrário disso, é a desunião das nações. Então, se existisse as Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas, no mesmo período em que as pessoas estavam ali, os governantes, os detentores do poder, eles estavam ali tentando resolver alguns problemas, e aí a solução mais agradável que eles encontraram foi começar uma guerra. E imagine só se a Organização das Nações Unidas já existisse. Será que essa guerra aconteceria? Não sei. Mas eu gosto de fazer essas analogias. Ontem, por exemplo, eu fiz a analogia do... se o xadrez fosse o futebol, né? Imagina aí que louco seria. Mas talvez a Organização das Nações Unidas ela una as nações de tal maneira que elas cheguem à conclusão de que a melhor solução para o problema é guerrear. Eu não sei o que eu tô falando. A maioria dos assuntos nesse podcast, eles tocam em temas que eu não domino. Eles tocam em aspectos da nossa humanidade, os quais eu não tenho conhecimento quase nenhum. Mas isso não é um fator impeditivo, eu acredito. Não sei se vocês têm interesse ou não, mas o podcast agora está disponível no Google Podcasts, que é a plataforma que eu particularmente utilizo para ouvir podcasts. Eu descobri hoje. Eu só queria mesmo agora que o podcast ficasse disponível no Podcast Addict. Meu querido ouvinte Ramon, um dos poucos ouvintes que escuta aí até o final. Na verdade mesmo, eu acho, assim, do fundo do meu coração, que os dois únicos ouvintes que esse podcast tem é a minha namorada, Sofia Júlia, e Ramon Pacheco. Quero mandar um salve aí pros dois, porque, bicho, às vezes eu paro pra pensar que,
sei lá, o que é que leva uma pessoa a escutar este podcast? Eu não sei, porque ultimamente o único objetivo dele é me fazer dormir. E aí a pessoa tá escutando com outro objetivo, porque claramente o objetivo dela não é me fazer dormir. Porque não sei, mas se for, muito obrigado aí pra vocês que estão ouvindo e querendo me fazer dormir, porque puta que pariu, tá difícil aqui, viu, man? Na verdade tá ficando cada vez mais fácil. À medida que eu vou falando, eu vou tendo mais sono. E aí a minha voz vai ficando mais distante, eu acredito. Não sei porque eu não estou ouvindo com o ouvido de vocês, eu estou ouvindo com o meu ouvido. Inclusive vocês já ouviram falar sobre isso, que quando uma pessoa escuta a própria voz, ela escuta totalmente diferente do que as outras pessoas escutam, porque a voz, ela é um som, né? É uma onda sonora. E eu não sei se vocês sabem, mas a onda sonora, ela precisa de um meio para se propagar. Ao contrário, na verdade, não só a onda sonora, qualquer tipo de onda, ela precisa de um meio para se propagar, porque ela é simplesmente a vibração, né? Me corrijam aí se eu estiver falando qualquer coisa errado, mas eu acredito que meus conhecimentos de ondulatório ainda estão em dia. E aí, como a onda precisa de um lugar para se propagar, quando eu tô falando para uma outra pessoa, a minha voz tem que chegar no ouvido dela de alguma forma, né? E aí a forma, o meio pelo qual essa onda vai se propagar é a atmosfera, né? O ar. A mistura aí dos vários gases que compõem a nossa atmosfera. E aí a voz vai ser propagada nesse ar e vai chegar no ouvido da pessoa e ela vai ouvir e aí beleza. Mas quando eu mesmo falo, além da voz propagar através do ar e chegar ao meu próprio ouvido e eu me ouvir, existe também a vibração que as cordas vocais elas causam internamente no meu corpo, e aí fazem essa vibração chegar ao ouvido também, e passando aí através da carne, dos músculos, dos ossos e tudo mais. E aí eu escuto duas vozes, digamos assim, a interna, que passa pelo meu próprio corpo, partindo das minhas cordas vocais, e a externa, que sai pela minha boca, se propaga pelo ar e retorna pelo meu ouvido. É como se eu tivesse, para quem entende de gravação de áudio aí, é como se eu tivesse duas trilhas de áudio separadas, mas que para mim elas estão sendo executadas ao mesmo tempo e em tempo real. Inclusive isso é uma coisa engraçada sobre o podcast, porque uma das coisas que eu pensei quando eu comecei a gravar foi o seguinte: eu pensei, eu entendo de áudio, de captação de áudio, gravação de áudio, mixagem, masterização, eu entendo dessa porra toda aí. E aí eu pensei, eu acho que eu consigo gravar com o celular e eu consigo editar esse áudio e tratar ele de uma forma que vai ficar com uma qualidade muito boa. E é isso, eu não vou precisar de equipamentos extras. E esse foi meu pensamento. E aí os dois primeiros, acho que os 3 primeiros podcasts, eu desenvolvi eles dessa forma. Eu
gravei ele no meu celular, eu passei o arquivo pro computador e eu tratei o áudio